Por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês se ofereçam completamente a Deus como um sacrifício vivo, dedicado ao serviço e agradável a Ele. Essa é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. Não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixe que Deus os transforme por meio de uma completa mudança na mente de vocês. Assim, vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Isso é em Romanos 12, do 1 ao 2. Gente, se você acabou de cair de paraquedas aqui, esse aqui é um canal onde você vai aprender o que está realmente escrito na palavra de Deus, segundo a Bíblia, não é o que eu acho, é o que realmente está escrito. Aqui são os estudos do Mateus 24 e os links que Mateus 24 tem com o Apocalipse. Então a gente está basicamente em um estudo de escatologia, a gente está estudando ali, ó, Apocalipse. A gente já falou dos inimigos de Israel, rumores de guerra, princípio das dores, apostasia, né, terremotos, desastres naturais, falsos profetas, a grande tribulação, o anticristo, selos, e agora vamos falar sobre trombetas, depois vamos falar sobre taças. Por que eu dividi selos, trombetas e taças? Porque é um assunto muito complexo, tem muitos episódios, né, para falar sobre isso, então eu dei uma resumida aqui para ficar mais fácil. Vamos falar sobre trombetas. Depois vamos falar sobre o arrebatamento e a nova Jerusalém que desce, adornada do céu. Mas para que você entenda todo esse contexto, peço que você se inscreva no canal, marque o joinha, marque o sininho, dê seu comentário, me informe de qual país você é, de qual cidade que você é. E é claro, olha, você vai no link da descrição e assista todos os episódios, que isso aqui é uma série. Ela já está chegando no final, depois a gente inicia outra série e é o seu estudo, a sua célula online, onde a gente está estudando aqui sobre o Mateus 24 e a ligação que ele tem com o Apocalipse e, né, o que vai acontecer nos dias finais da Terra, nos momentos finais da Terra, o que antecede a vinda de Jesus. E é claro, aqui ele dá muitas e muitas dicas. Então vamos lá, gente. Já que a gente já passou por selos, trombetas, logo após selos vem trombetas. Essas trombetas, você pode observar que são muito parecidas ali com os selos, né? Se colocar uma do lado da outra, você vai ver que tem certa semelhança. Alguns estudiosos, né, dizem que elas acontecerão em simultâneo. Tudo isso vai acontecer em simultâneo. Mas eu, é claro, costumo seguir o que está escrito na palavra de Deus, né? Então aqui tem uma ilustração dos anjos, né? Esses anjos vão se colocar diante de Deus, né? Aqui eu já vou te explicar o que vai acontecer. E daí eles começam a tocar essas trombetas e cada trombeta que é tocada, algo acontece com a terra, né? Então vamos lá. E o primeiro anjo tocou a sua trombeta e foi lançado sobre a terra uma chuva de pedra e fogo misturado com sangue. E foi destruído pelo fogo a terça parte de toda a terra, as árvores e também toda a erva verde. Ou seja, nessa trombeta é destruído a natureza, né? Uma terça parte, ou seja, não é toda. Uma terça parte é destruída. E aí continua. Depois o segundo anjo tocou, isso aqui já é a segunda trombeta, tocou sua trombeta, e uma coisa que parecia uma grande montanha pegando fogo foi jogada no mar, e a terça parte da água virou sangue, e morreu a terça parte dos animais do mar, e foi destruída a terça parte de todos os navios e barcos. Ou seja, vem uma coisa que ele não sabe explicar, que diz que é uma montanha pegando fogo que caiu no mar. Ou seja, um meteoro caiu no mar. E com isso destrói tudo o que é uma terça parte dos navios, barcos que estão no mar e os animais marinhos. E vocês vão observar, gente, que tudo que eu estou colocando aqui, ó, tem um versículo embaixo, ó, Apocalipse 8, 8, do 8 ao 9. E você vai observar, ó, ele toca a terceira trombeta. E aqui eu estou colocando em observação tudo para você ver o versículo, para você pegar a sua Bíblia e conferir depois.
faça isso. É muito importante que você estude a palavra de Deus, porque nem só de pão viverá um homem, mas tudo que provém da boca de Deus. E onde que está a palavra de Deus? Onde que Deus fala conosco? É na palavra dele, é na Bíblia. Então vamos lá, continua. Então o terceiro anjo tocou sua trombeta e uma grande estrela, queimando como uma tocha, caiu do céu sobre a terra, e a terça parte dos rios, não, caiu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas, ou seja, ele caiu na água doce. A anterior, que é a segunda trombeta, esse meteoro caiu no mar, matando os animais marinhos. A primeira caiu na natureza, destruindo a natureza. E essa terceira, ela cai nas fontes de água doce. O nome dessa estrela é Amargura, e a terça parte das águas se tornou amarga. E por isso muitas pessoas morreram ao beberem dessas águas. Então você vai observando aqui que tem uma lógica, vai sendo uma destruição, né, da terça parte da natureza, terça parte dos animais marinhos e do mar, terça parte agora das águas são feridas, e continua. A quarta trombeta tocou, né? Aí o quarto anjo tocou a sua trombeta, e foi ferida a terça parte do sol, da lua e das estrelas, de modo que perderam a terça parte do seu brilho. E não houve luz durante a terça parte do dia, e também da terça parte da noite. Depois olhei e vi uma águia que voava bem alto no céu, e ouvi a águia dizer com voz forte: ai de vocês! Ai de vocês! Ai de vocês! Ela repete 3 vezes, gente. Que estiverem morando na terra, quando se ouvir o som das trombetas que os outros 3 anjos vão tocar. Se recorda que são 7 trombetas, a gente está na 4ª trombeta. Aí vem mais 3 trombetas. 5, 6, 7. Então, ela está avisando que ai daqueles que estiverem morando na terra, quando estiverem tocando essas outras 3 outras cornetas aí. E aí continua. A quinta trombeta é tocada. Depois, o quinto anjo tocou a sua trombeta, e eu vi uma estrela que tinha caído do céu na terra, e ela recebeu a chave do abismo. A estrela abriu o poço do abismo, e dele saiu fumaça, como se fosse de uma grande fornalha, e o sol e o ar escureceram com a fumaça que saiu do abismo. De dentro da fumaça saíram gafanhotos que desceram sobre a terra e receberam o mesmo poder que os escorpiões têm. Foi dito aos gafanhotos que não fizessem estragos nas ervas, nem nas árvores, nem em qualquer outra planta. Somente podiam ferir as pessoas que não tivessem a marca do sinete de Deus na sua testa, ou seja, aquelas pessoas que foram escolhidas por Deus, né, que vai passar por essa tribulação. Depois a gente vai falar sobre, né, o arrebatamento, que tem muita gente que pensa assim, o arrebatamento vai vir antes de tudo isso acontecer, e tem muita gente que acredita que o arrebatamento vai ser durante a grande tribulação, e tem muita gente que acredita que o arrebatamento vai ser depois. Mas você já viu que eu passei pelos selos, agora estou nas trombetas, e aqui não está falando de arrebatamento, né? Então presta atenção nisso. E você pode observar que você pode conferir na sua Bíblia aí, Apocalipse 9, do 3 ao 4. E continua. Os gafanhotos não tiveram permissão para matar as pessoas. Eles podiam apenas torturá-las durante 5 meses. A dor que causava nesta tortura era como uma dor de picada de escorpião. Naqueles 5 meses, as pessoas procurarão a morte, mas não encontrarão. Vão querer morrer, mas a morte fugirá delas. Apocalipse 9, do 5 ao 6. Gente, aqui o que acontece? Esse poço abre, é como se fosse uma grande fornalha saindo, né? Aquela fumaça toda lá. Imagina um vulcão que estivesse entrando em erupção, né? Você vê que sobe aquela fumaça até os céus, muito forte,
muito forte mesmo. Aquela fumaça vai ser tão forte que vai escurecer o sol, né? Então vai ficar escuro à noite. E dessa fumaça, desse buraco, desse abismo que vai sair essas criaturas, né? Que eles parecem gafanhotos, mas você vai ver que eles têm. Ele vai explicar como que se parece essas criaturas a partir de agora, né? Você vê que isso aqui é o João que estava na ilha de Patmos, e nessa ilha ele estava preso, ele teve essa visão. Os gafanhotos pareciam cavalos prontos para a batalha. Na cabeça tinha uma coisa que parecia uma coroa de ouro, e a cara deles era como o rosto de um ser humano, ou seja, eles pareciam com um ser humano. Os seus cabelos eram como cabelos de uma mulher, e os seus dentes eram como os dentes de leão. Gente, imagine, que criatura espantosa, diferente, né? Então ele tinha ali um rosto semelhante ao de um homem, de um ser humano. Ele não fala se é homem ou mulher, mas de um ser humano. Os dentes, imagina os dentes de um leão, né? Os dentes como de leão, né? E ele tinha ali também um rabo como de escorpião, né? E você vai observar, né, que eles tinham autoridade para ferir as pessoas durante 5 meses. Aquelas pessoas vão sentir tanta dor que vão buscar a morte, mas a morte fugirá delas, como vocês observaram aqui. Então, as suas couraças eram parecidas com couraça, armadura, né, gente, de ferro, e o barulho de suas asas era como um barulho de carros puxados por muitos cavalos quando correm para a batalha. Imagina, deve ser um som estrondoso que ele ouviu ali. Os gafanhotos tinham rabos e ferrões como de escorpiões. E era com o rabo que tinha o poder para ferir as pessoas por 5 meses. Apocalipse 9, do versículo 9 ao 10. Você pode conferir aí. Isso ainda é na 5ª trombeta, não se esqueça. Então vamos lá. Eles tinham um rei que os governava, que era um anjo. Até deixei essa figura ali, ó, aparecendo ali para vocês. Aqui aparece um pouquinho, né, de como que seria essa criatura aqui, um rosto humano, né, cabelo de mulher, couraça, coroa, né, o rabo de escorpião aqui, e aqui ele tinha uma figura, o anjo tocando aqui a sua trombeta, aqui ó, o primeiro ai já passou, tem um risquinho aqui, e aqui ele vem, esse anjo, né, e ele vai falar sobre esse anjo. Eles tinham um rei que os governava, que era um anjo que toma conta do abismo. O seu nome em hebraico é Abaddon e em grego é Apolion. Isso quer dizer o destruidor. Imagine, gente, quando esse anjo sair, quando essa estrela cair, né? O primeiro ai já passou. Depois disso, tem 2 outros ais que devem vir ainda. Apocalipse 9, do versículo 11 ao 12. E você vai observar que tem algo acontecendo. A primeira trombeta, vocês observaram, ela tinha o poder para destruir toda a natureza. A segunda, ela foi destruindo os mares. A terceira, a água doce. A quarta, ela destruiu a luz, né, uma terça parte da luz. A quinta, foi soltada esses gafanhotos para ferir as pessoas. E a sexta trombeta, ela é uma das mais piores. Então, o 6º anjo tocou a sua trombeta. E ouvi uma voz que vinha dos 4 seres, dos 4 cantos do altar, de ouro, que está diante de Deus. E o 6º anjo, que tinha nas mãos uma trombeta, e a voz disse: solte os 4 anjos que estão amarrados perto do grande rio Eufrates. Então, existe 4 anjos que estão agora amarrados perto do grande rio Eufrates. Esses anjos serão soltos. E olha o que vai acontecer quando esses anjos forem soltos. Aqui eu estou em Apocalipse 9, no versículo 3 ao 14. No versículo 15 ao 16, ele diz o seguinte: os 4 anjos foram soltos. Eles estavam preparados para essa hora, dia, mês e ano, a fim de matar uma terça parte da humanidade. Você pode ir observando que foi em terça parte aí, em quase tudo que aconteceu ali. Na verdade, em tudo, em todas as trombetas,
terça parte da natureza, terça parte do mar, terça parte da água doce, terça parte... E, só que na quinta trombeta não falou da terça parte. Na quinta trombeta eram as pessoas que não tinham o sinete de Deus. Então era muita gente. Então era muita gente. Como diz Jesus, né? Estreito é apertado é o caminho da salvação. Largo e espaçoso é o caminho da perdição. E Jesus ainda fala, e muitos vão passar por ali. Então, a gente tem que orar muito e vigiar muito, gente, para que a gente esteja preparado. Porque a gente não sabe se o arrebatamento vai acontecer como muitos falam por aí. Literalmente, a Bíblia não fala sobre isso. Assim, que vai ser antes. Né? Ali você vê acontecendo uma chamada de Jesus quando já aconteceu muita coisa aqui. Tocou selo, os selos foram abertos, as 7 trombetas tocam, mas ainda não se falou de Jesus estar chamando as pessoas aqui no céu. Então, muita atenção a isso. Então, me foi dito que os soldados, né, que andavam a cavalo, era 200 milhões. Então, esses 4 anjos foram soltos. Então, eles tinham 200 milhões, imagine, 200 milhões de soldados prontos para atacar. E esses soldados mataram terça parte da humanidade. Então, eu coloquei aqui um exemplo de um exército e esses 4 anjos juntos aqui, e um monte de soldados acompanhando eles. Mas ele explica aqui. Na minha visão, vi os cavalos e os seus cavaleiros. Os cavaleiros tinham no peito couraças vermelhas, como fogo, azuis, como safira, e amarelas, como enxofre. A cabeça dos cavalos era como a cabeça de um leão. E a boca deles saíam fogo, fumaça e enxofre. A terça parte da humanidade foi morta por essas 3 pragas: o fogo, a fumaça e o enxofre, que saíam da boca dos cavalos. Então, essa sexta trombeta vai ser ainda mais poderosa, né, do que as outras, porque essa daqui ele mata uma terça parte da humanidade. E você está vendo que está acontecendo aqui já em Apocalipse, no versículo 17 ao 18, e continua. Aqui eu deixei representativo, né, para você ver como que era, né, a figura desses animais. É a cara de leão, da boca dele saiu um fogo, né? Então tá aqui tudo, ó, os 4 anjos grandes e o exército de 200 milhões que vinha acompanhando. Pois o poder dos cavalos está na boca deles e também no rabo. Eles tinham um rabo, gente, que era uma espécie de um rabo de cobra, né? Você vai observar aqui. O rabo parecia uma cobra com a cabeça na ponta dele. E com ele os cavalos feriam o povo. Apocalipse 9:19. Isso aqui acontece na sexta trombeta. No sexto selo, lá a gente observa que vem grandes terremotos, né? E abalam toda a terra e as pessoas na sexta trombeta, ali é relatado que os poderosos da terra, os ricos, os importantes, os humildes, se escondem em cavernas. Você não vê bunkers por aí? E nessas cavernas, de lá eles gritam, nos escondam da ira do Altíssimo e do Cordeiro, né? Ele está pedindo para que os montes caiam sobre eles, para esconder da ira que vem de Deus sobre eles. Continuando na sexta trombeta, o resto da humanidade, isto é, todos os que não tinham sido mortos por essas pragas, não abandonou aquilo que eles haviam feito com as suas próprias mãos. Eles não pararam de adorar os demônios e os ídolos de ouro, de prata, de bronze, de pedra e de madeira, que não podem ver, nem ouvir, nem andar. Apocalipse 9, versículo 20. Você pode observar, gente, que isso, desde das épocas bíblicas lá atrás, Deus está repreendendo quase que 70% da Bíblia a idolatria a homens, a idolatria a estátuas, a idolatria, tudo aquilo que tira o teu tempo de você se dedicar a Deus é uma espécie de idolatria. Inclusive, a cobiça, né, também é um tipo de idolatria.
Então você tem que vigiar nesse sentido, né? Então, a idolatria pelo dinheiro, né? A idolatria pelo corpo. Então, existe muitos tipos de idolatria, aqui não é só de ídolo, né? Tem todos os tipos de idolatria possível. Por isso que a gente tem que prestar muita atenção, né? E avaliar a si mesmo. Avalie a si mesmo, né? Diante de Deus, para que você melhore. Eu e você tem que fazer isso o tempo todo. Eu me coloco também nessa. A gente tem que se avaliar o tempo todo para ver se a nossa vida está agradando ao Altíssimo. E continua. Também não se arrependeram dos seus crimes de morte, nem das suas feitiçarias, nem da sua imoralidade sexual, nem dos seus roubos. Olha a quantidade aqui de detalhes que tem no Apocalipse 9, versículo 21. Ele está falando aqui de crimes de morte, ou seja, crime de morte. E de feitiçarias. Quantas feitiçarias você já não viu aí? Eu aposto que quando você passou de carro, viu isso escrito até no poste aí da tua cidade. E a imoralidade sexual está incluída aqui também, gente. Sodoma e Gomorra foi destruído não só pela imoralidade sexual, mas também por eles ter fartura de alimento, por eles ter tudo que podia na mão para ajudar os pobres necessitados e não faziam. Então, não é só por Sodoma e Gomorra, ela não foi destruída só por imoralidade sexual, não. Eles tinham condição de ajudar o pobre. Eles tinham condição de ajudar pessoas. Pelo contrário, eles matavam, eles faziam maldade. Então, Deus desceu para ver aquela cidade e destruiu. E, gente, continua. Dentro desse sexto selo, tem outros detalhes acontecendo. Antes de chegar no sétimo selo, aparece um anjo muito grande e poderoso, com um livrinho na mão. Esse anjo tem as pernas de fogo, tem um arco-íris sobre a cabeça, que está representando ele, tá? Um arco-íris sobre a cabeça. E ele, quando ele desce, ele é gigantesco. Ele coloca um pé no mar e outro pé na terra. Então vi outro anjo forte que estava descendo do céu, a sua roupa era como uma nuvem, e ele tinha um arco-íris na cabeça. O seu rosto era como o sol, e as suas pernas eram como colunas de fogo. Daqui a pouquinho você vai ver melhor. Apocalipse 10, versículo 1, e continua aqui as pernas dele aqui, para você ver representativa, aqui um pé na água, outro aqui indo para a terra. O anjo tinha um livrinho aberto na mão, e ele pôs o pé direito sobre o mar, e o pé esquerdo sobre a terra. E gritou com voz muito forte, que parecia um rugido de leões. E depois que gritou, os 7 trovões responderam com um estrondo. Apocalipse 10, versículo 2 e 3. Você vai observar que existe um segredo que não foi revelado na palavra de Deus. Você vai observar que aqui, quando ele fala, os 7 trovões responderam com um estrondo. Aí você vai ver que esse segredo não foi revelado. No momento em que eles falaram, eu ia escrever. Ou seja, nesse momento você observa que João estava com um livro na mão, escrevendo e apontando tudo o que estava acontecendo, relatando ali em tempo real. Quando ele ia escrever esse segredo dos 7 trovões, aconteceu algo. Mas ouvi uma voz do céu que dizia: guarde em segredo o que os 7 trovões disseram. Não escreva nada. Depois o anjo que vi em pé sobre o mar e sobre a terra levantou a mão direita para o céu. Esse anjo grandioso, ele levanta a mão para o céu. E olha o que ele fala. E fez um juramento em nome de Deus, que vive para todo sempre, que criou o céu, a terra, o mar e tudo que existe neles. O juramento foi este: não vai demorar mais. Quando o 7º anjo tocar a trombeta, Deus cumprirá o seu plano secreto, como anunciou os seus servos, os profetas. Apocalipse 10, do versículo 6 ao 7, para você conferir na sua Bíblia, né? Na sua versão. Essa versão é NTLH, tá? Você pode olhar em outras versões para você comparar, NVI, né? A versão Almeida revisada, então você pode comparar. E aí continua. Então
a voz do céu que tinha ouvido falou outra vez comigo, dizendo: vá até o anjo que está com o pé sobre o mar e sobre a terra e pegue o livrinho aberto que ele tem na mão. Eu fui e pedi ao anjo o livrinho, e ele disse: pegue o livrinho e coma-o. No seu estômago ele ficará azedo, na sua boca será doce como mel. Veja o versículo. Aí peguei o livrinho na mão do anjo e comi. E na minha boca ele era doce como mel. Mas depois que engoli, o meu estômago ficou azedo. Então me disseram: você precisa anunciar outra vez a mensagem de Deus a respeito de muitas nações, raças, línguas e reis. Apocalipse 10, 10, 11. Continua. Logo depois que passou essa visão do anjo, que era muito grande, que tinha um pé sobre a terra e outro sobre o mar, o João viu duas testemunhas. E ele narra o que essas testemunhas vão fazer. Pela narração dele, pelo que ele narra, pelo que ele explica sobre essas testemunhas, você vai pensar assim: pô, é Elias. Olha, é Moisés. Porque é muito semelhante o que Moisés fez e o que Elias fez. E também algo interessante para que você aprenda, e é muito bom que você estude a palavra, Moisés, o corpo dele, quando ele morreu, Deus mandou ele subir ao monte que ele ia morrer, né? Aí ele subiu no monte, morreu ali e teve uma luta pelo corpo dele. Então veio Miguel, combateu com Satanás, né? Miguel falou: olha, repreenda Satanás. Deus repreendeu Satanás e Miguel escondeu o corpo de Moisés, porque ele era muito influente. Então, porque Satanás queria pegar o corpo dele. Elias, ele subiu aos céus numa carruagem de fogo. Também o corpo dele não foi enterrado, não foi morto aqui, ele subiu de corpo e alma para o céu. E o corpo de Moisés foi guardado. Ou seja, a gente acredita que vem essas duas testemunhas. Tem uma testemunha também, que é possível, que é Enoque. Enoque andou com Deus, ele subiu aos céus também, assim como Elias, foi levado para o céu e é considerado o escriba de Deus. Depois disso, recebi uma régua de medir parecida com um caniço e me disseram: levante-se, tire as medidas do templo de Deus e do altar e conte as pessoas que estão adorando no templo. Porém, não tire as medidas do pátio exterior do templo, pois esse pátio foi dado aos pagãos que pisarão a cidade santa durante 42 meses. Existe aqui, ó, uma data bem especificada, um tempo especificado. Durante 42 meses. Apocalipse 11, do versículo 1 ao 2. E aqui, ó, eu já coloquei de cara para você observar que aqui, ó, é o surgimento de duas testemunhas que vão fazer a última chamada ao povo de Israel, a cidade santa. Israel é o primogênito de Deus. Ali Deus cuida daquela nação. Por isso é uma batalha muito grande espiritual contra Israel. Espiritual. Porque é muito pequenininho aquele pedacinho de terra perto do Egito, da Jordânia, perto ali dos outros países que estão à volta, para ter tanta gente em cima deles. Então você observa que a perseguição dos judeus é tão grande no passar das eras. Você vai ver isso no livro de Joséfo, que você vai observar que é totalmente espiritual, porque é a nação de Deus. Jesus veio dos judeus. Então, aqui, Apocalipse, né, ele está relatando que ele recebeu ali uma espécie de uma trena para medir o templo de Deus. E essa trena ele mediu, fez todas essas medidas aí. Ele relata aqui que fez isso. E durante esse relato, acontece algo. Eu enviarei as minhas duas testemunhas vestidas de roupa feita de pano grosseiro. Gente, aqui ó, não está falando, como é muito pregado aí, não está falando que elas vêm, não estou falando que isso prega sobre as testemunhas, mas que as pessoas pregam muito sobre sucesso, sobre isso. Deus protege, gente, Deus cuida, mas Deus ele exorta muito. Se você ler o Novo Testamento, você vai ver uma chamada ao arrependimento, uma chamada a uma reflexão. O que você está fazendo na sua vida? É uma chamada
profunda, né, como uma flecha atirada no fundo do teu coração, para que você reflita sobre a sua vida, nossa vida, né? Nós se refletimos sobre a nossa vida, para ver como é que está a nossa vida com Deus, né? E também aponta o caminho da salvação, que é Jesus. Jesus é o único caminho, a verdade e a vida. Não se chega ao Pai se não for por ele. Enviarei minhas duas testemunhas vestidas de roupa feita de pano grosseiro. Não chegaram numa Ferrari, não chegaram de roupa chique, não chegaram como príncipes e reis. Não, foram humildes. Presta bem atenção como Jesus veio também, tá? Então não é o que está acontecendo hoje. Né? Todas as testemunhas de Deus, todos os evangelistas de Deus eram humildes. E elas anunciaram a mensagem de Deus durante, olha outra data aqui, ó, durante 1260 dias. Tem data aqui, gente. Tem quantidade de dias que elas anunciaram. As duas testemunhas são duas oliveiras e os dois candelabros que estão em pé diante do Senhor do mundo inteiro, ou seja, é uma oliveira e um candelabro. Eles estão diante de quem? Do Senhor. Mas Deus pega essas duas testemunhas e envia para onde? Para cá, para a terra. Apocalipse 11, versículo 3 a 4, para você conferir na palavra de Deus aí. E eu coloquei aqui um exemplo das duas testemunhas, né? Pano de saco, como elas virão, o que vai acontecer depois que as testemunhas vierem para a terra. Se os seus inimigos tentarem maltratá-las, ou seja, vão tentar maltratar novamente, ô Israel, que mata os seus profetas, e olha aí, novamente, os seus inimigos vão tentar maltratar essas testemunhas. Sai fogo da boca das duas. Lembra que Elias falava, ó, descia fogo do céu e destruía aqueles soldados que tentavam perseguir? Então, por isso que existe a teoria que é Elias. Você já vai ver a teoria que é Moisés aqui se concretizando também. As duas testemunhas e acaba com eles, né? As pessoas que vão tentar maltratar, vai sair fogo da boca deles e vai destruir todos que tentarem acabar com as testemunhas, tentar maltratar elas. Assim, quem quiser maltratá-las precisa ser morto. Apocalipse 11, versículo 5. Aqui eu coloquei um exemplo aqui, ó, como se estivesse saindo fogo da boca delas. O fogo é a palavra de Deus, né? Elas têm autoridade para fechar o céu a fim de que não chova durante o tempo. Lembra que quem fechou o céu, gente? Elias. Ó, novamente aí, uma dica. Elias orou e fechou o céu, né? Durante, se eu não me engano, 2 anos e meio. A fim de que não chova durante o tempo em que anunciarem a mensagem de Deus. E tem autoridade também sobre as águas para que virem o quê? Sangue. Quem é que tocou o bastão lá na água e virou sangue? O Moisés, né? Por isso que existe aí a teoria. E quem apareceu no monte da transfiguração para Jesus? Moisés e Elias. Então, é interessante. E tem autoridade ainda para ferir a terra com todo tipo de pragas, quantas vezes quiserem. Apocalipse 11, versículo 6. Mas algo diferente acontece. Algo muda nessa história. Depois que eles anunciarem a palavra, durante esse tempo, eu vou voltar aqui, ó. Durante esse tempo aqui, durante 1260 dias. E você vai ver, né? Eles têm autoridade, tudo bem, vou continuar aqui. Quando as duas testemunhas acabarem de anunciar a sua mensagem, o monstro que vem do abismo lutará contra elas e ele as vencerá e as matará. Quem? O anticristo, Satanás, aquele que está possuído aqui pelo espírito de Satanás. Ele vai matar essas testemunhas. Mas acontece uma reviravolta também nisso. Mas olha como as pessoas estavam, né, porque diz que para a palavra de Deus diz, para o anti-Messias aparecer aqui, o anticristo na terra, o Espírito Santo de Deus precisa sair da terra. Imagine, gente, o Espírito Santo é o nosso intercessor diante de Deus. Ele aqui, toda vez que você vai fazer alguma coisa errada, é aquela voz lá no fundo que fala, ai, não faça isso. É aquele que, toda vez que você vai fazer algo, ele vai
e fala, ó, cuidado, isso é errado, não faça isso, que gera aquele medo, aquele arrependimento, né, aquele cuidado. Então não vai ter mais o Espírito Santo na terra. As pessoas vão estar com o coração duro, vão estar sem o Espírito Santo. E os seus corpos ficarão na rua principal da grande cidade onde o Senhor delas foi crucificado. Aonde que Jesus foi crucificado? Né? Em Israel, em Jerusalém. Então vai ser lá. O nome simbólico daquela cidade é Sodoma ou Egito. Aqui, ó, Apocalipse 11, versículo 7 e 8, para você dar uma conferida. Continua, durante 3 dias e meio, os povos de todas as nações, tribos, olha a quantidade de gente, é muita gente. Olha o tanto de gente com coração duro. Olha o tanto de gente, imagine, são testemunhas de Deus. Os milagres que elas fizeram para as pessoas acordar. Como o Espírito Santo não está para alertar, muita gente vai estar com o coração duro. Mas aqui mesmo em Apocalipse diz, Deus deu o espírito de erro para essas pessoas. Porque elas não aceitaram a verdade, preferiram o mal que tem esse mundo. Né? Tribos, línguas e raças. E olharão para esses 2 corpos e não deixarão que sejam sepultados. Ou seja, vai deixar os corpos na rua, lá apodrecendo. Olha a maldade do coração que vai estar nessa época, gente. Quando o Espírito Santo não dá, não tem arrependimento. Só tem ódio, amargura, raiva. E você vê que os povos da terra ficarão tão felizes com a morte dessas 2 testemunhas que vão comemorar e mandar presentes uns aos outros, porque esses 2 profetas trouxeram muito sofrimento para a humanidade. Apocalipse 11, versículo 10. Olha o que as pessoas vão fazer. Eu coloquei um exemplo aqui, enquanto estão os corpos no chão. Mas Deus é fiel. Deus cuida daqueles que Ele ama. Olha o que Deus vai fazer. Apocalipse 11, 11. Mas depois desses 3 dias e meio, um sopro de vida veio de Deus e entrou neles, e eles se levantaram. E todas as pessoas que viram ficaram com medo terrível. Vai aparecer lá uma voz do céu, a luz de Deus vai iluminar eles e vai vir um sopro de vida sobre eles. Essas testemunhas vão se levantar. E Deus vai dizer algo. Aí os 2 profetas ouviram a voz forte que vinha do céu e lhes dizia, subam aqui. Ou seja, venha para mim novamente. Está falando para as testemunhas. Isso aqui não é arrebatamento, não. É as 2 testemunhas. Que na teoria seria Moisés e Elias. Na teoria, tá, gente? Subam aqui. Enquanto seus inimigos olhavam os 2 profetas subirem ao céu numa nuvem, naquele momento houve um violento terremoto. A 10ª parte da cidade foi destruída e morreram 7.000 pessoas. 7.000, você vai ver esse número 7 muitas vezes aqui na Bíblia. Morreram 7.000 pessoas. As outras ficaram com muito medo e louvaram a grandeza do Deus do céu. Apocalipse 11, versículo 13, para você conferir. O segundo ai já passou, mas olhem, o terceiro ai virá logo. Você está falando muito desses ai, né? Você está vendo que coisas terríveis estão acontecendo e também coisas extraordinárias e milagrosas como as 2 testemunhas. E mesmo assim, o povo não quis saber de Deus. Isso é a falta do Espírito Santo, gente. Quando o Espírito Santo não estiver na terra, Deus me livre, vai ser terrível. Porque com ele aqui, falando, é errado, não faça isso, busque a Deus, falando, nos orientando, é difícil, imagine quando ele não estiver. E continua. Agora inicia-se a 7ª trombeta. Essa 7ª trombeta, algo vai acontecer. E você vai observar aqui que essa 7ª trombeta realmente é um domínio sendo restaurado. Porque essa terra, quem reina nele, quem é o príncipe desse mundo, como Jesus diz, é Satanás. Por isso você vê tanta maldade. Por isso você vê tanta injustiça, porque Satanás é o príncipe desse mundo, como diz Jesus. Então o 7º anjo tocou a sua trombeta e houve no céu vozes que diziam: o poder para governar o mundo pertence agora a Deus. Foi recuperada uma autoridade. Ou seja, agora a autoridade do mundo está nas mãos
de Deus, que é o Senhor, nosso Deus, e ao Messias que ele escolheu. Quem é o Messias? Jesus, o Filho do Altíssimo, o Filho do Criador dos céus e da terra. E Deus reinará para todo sempre. Apocalipse 11, versículo 15. É restaurado o poder que Adão perdeu lá no jardim do Éden, que teve que Jesus vir para nos reconciliar com Deus, com o seu próprio corpo. Por isso que a gente comemora a Páscoa. A Páscoa, o vinho que a gente bebe, representa o sangue de Jesus que foi derramado por nós. O pão que a gente come representa o corpo de Jesus que foi moído, chicoteado, humilhado por nós. Então, gente, por isso que Jesus fala: fazei isso em memória de mim. Por isso que a gente tem a Santa Ceia nas igrejas, para fazer isso em memória do nosso Rei e Mestre Jesus, que derramou o sangue dele por nós na cruz, para que a gente chegasse a Deus. E Deus vem nessa sétima trombeta e tem uma restauração do plano original, onde ele governava todo mundo. Do jeito de vocês não deu certo. Agora, o jeito meu, vocês vão ver como é que vai ser. Um jeito realmente, não haverá fome, não haverá dor, não haverá morte. Toda lágrima será enxugada pelo nosso Messias, nosso Deus. E você vai ver, gente, vai viver em uma utopia que eles sempre tentaram criar aqui na Terra e nunca conseguiram. Porque o nosso coração, todos nós, temos a mesma doença, e essa doença se chama pecado. Aí os 24 líderes que estavam sentados em seus tronos diante de Deus, ajoelharam-se e encostaram o rosto no chão e adoraram a Deus. Bom, a minha teoria dos 24 líderes é porque são 12 tribos de Israel, né? Tem os 12 tribos de Israel, a primeira aliança, e os 12 apóstolos de Jesus, no qual Paulo foi encaixado depois, né? Que foi a segunda aliança, que é a aliança de Jesus. Então, esses 24, é uma teoria, seriam as 12 tribos de Israel e os 12 apóstolos. E vamos continuar. Dizendo: o Senhor Deus Todo-Poderoso que és, que eras, nós te damos graças, porque tu tens usado o teu grande poder e começaste a reinar. É iniciado um reinado de Deus após a posse dele no 7º selo. E esse reinado é feito pelo nosso Rei Jesus, que vai entregar tudo nesse milênio para Deus. Todo o governo, Deus vai colocar debaixo dos pés de Jesus. E depois Jesus entrega esse reino para Deus. Apocalipse 11, versículo 17. E continua: os pagões estão muito furiosos. Pagões, os pecadores, aqueles que não querem saber de Deus, estão muito furiosos, porque já chegou o momento de mostrares a tua ira e a hora de os mortos serem julgados. Chegou o momento de recompensares os teus servos. Recompensar. Vai ter uma recompensa para quem é servo de Deus, tá? Vai ter galardões. Vai ter uma recompensa para quem serve a Deus, para quem serve a Jesus. Jesus disse: se alguém dar um copo d'água que seja para quem me serve, receberá a sua recompensa. Os profetas e todo o teu povo. E todos os que te temem, tanto os importantes como os humildes, ou seja, pessoas importantes vão para o céu também. Tem gente que é importante, gente rica que também vai para o céu, que teme a Deus. E também as pessoas humildes, também, que temem a Deus. Chegou o momento de destruíres os que matam pessoas na terra, pessoas más, pessoas que fazem todo tipo de obra má. Então se abriu o templo de Deus, que está no céu, e a Arca da Aliança foi vista lá de dentro. Olha aqui, gente, aonde é que está a Arca da Aliança, que fica todo mundo achando que só o Indiana Jones achou no filme dele. Mas nunca foi vista aí, que uns dizem que está no Monte Moriá, escondido, outros dizem que está em outro lugar, outros dizem que está escondido em tal lugar, mas ninguém nunca mostra essa Arca da Aliança. Mas Deus está dizendo aqui, ó, e a Arca da Aliança foi vista lá de dentro do céu.
Tem uns que diz, né, que não é a Arca da Aliança, é uma cópia dela, a Arca da Aliança do céu. Mas olha, gente, aqui está literalmente falando isso, não está falando que é a cópia do céu, não está falando nada. É a Arca da Aliança foi vista lá dentro. E houve relâmpagos, estrondos, trovões, um terremoto e uma forte chuva de pedra. Apocalipse 11, versículo 18 e 19. E aí você vê que na sétima trombeta finaliza aqui, onde Deus restaura o poder. A primeira, você vai ver que foi ferido a natureza. A segunda, foi ferido os mares. A terceira, foi ferida as águas doces. A quarta, a lua e o sol. A quinta, foi solto os anjos, foi solto ali, aberto o abismo, e as pessoas foram feridas. Né? E ali você vai observar que nessa quinta ainda é soltado os quatro anjos ali, que estão presos no rio Eufrates, e um batalhão de 200 milhões, só resumindo aqui, reforçando aqui para vocês, saem para matar terça parte da humanidade. E na sétima aqui, você vê um restabelecer de Deus no seu governo. E Paulo nos dá dicas. Que o amor de vocês não seja fingido. Odeiem o mal e sigam o que é bom. Amem uns aos outros com o amor de irmãos em Cristo. Se ofereçam para tratar uns dos outros com respeito. Trabalhem com entusiasmo e não sejam preguiçosos. Sirvam o Senhor com o coração cheio de fervor. Que a esperança que vocês têm os mantenha alegres. A esperança em quem? Nosso Senhor Jesus, no nosso Deus, no governo justo, que é o único governo justo que vai vir, é do nosso Senhor Jesus, do Criador dos céus e da terra. Aguentem com paciência os sofrimentos e orem sempre. Gente, olha a dica aqui, ó. Aguentem com paciência. Tem que aguentar alguma coisa. O que vai acontecer? O cristão não tem uma batalha diária. O cristão não tem, a vida não é tão mais difícil para quem é cristão, para quem é servo de Deus. Tudo começa a dar errado, mas muitas são as aflições dos justos, mas Deus nos livra de todas. Então você vai ver isso em Romanos, tá, gente? Romanos 12, versículo 9 ao 12. E continua: repartam com os irmãos necessitados o que vocês têm e recebam os estrangeiros nas suas casas. Jesus está falando isso quando ele vem, tá? Jesus está falando isso ali, ó, na parábola lá da montanha, do Sermão da Montanha, quando ele volta. O que ele vai observar quando ele volta? Dá uma olhada no Sermão da Montanha. Peçam que Deus abençoe os que perseguem vocês. Olha a diferença de você que é ser servo de Jesus. É para você o quê? Peça que Deus abençoe os que perseguem você. É para você amaldiçoar? É para você xingar? É para você brigar? O que você tem que pedir? Peça que Deus os abençoe os que perseguem vocês. Sim, ele repete. Peçam que ele abençoe os que e não amaldiçoe. Alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Tenham por todos o mesmo cuidado. Não sejam orgulhosos. Por que está falando aqui, ó, tenham com todos o mesmo cuidado? Você pode prestar atenção. Porque na época da palavra de Deus da Bíblia, quando Jesus começa a pregar o evangelho, ele observa que os fariseus tinham cuidado com os ricos e poderosos. Por quê? Porque quando ele vai falar ali, quando eles chegam perguntando se realmente Jesus era o Messias para levar para João essa resposta, Jesus diz, né, que Deus o enviou para anunciar o evangelho a quem? Os pobres e humildes. E o que os fariseus pregavam bastante o evangelho? Para quem era poderoso da época. E aqui, ó, tenham cuidado, tenham por todos o mesmo cuidado, ou seja, não tem que ter favoritismo para quem tem mais ou para quem tem menos. O mesmo cuidado tem que ser igual para todos. Não sejam orgulhosos, mas aceitem os serviços humildes. Que nenhum de vocês fiquem pensando que é sábio. Gente, ó. Quem foi orgulhoso que foi jogado na terra? Satanás. Quem se achou sábio, bonitão e aquela pessoa superior a todos que ia colocar o trono acima de Deus? Orgulho também. Satanás. Então, ó, que nenhum de vocês
fique pensando que é sábio. Não pensa que é sábio só porque você sabe da palavra, porque você estuda. Ah, aquele lá não estuda, aquele lá. Lembre-se o que Jesus fala. Jesus fala que duas pessoas estavam orando. Um era um fariseu, que era um cara da sinagoga, e o outro era um cobrador de impostos. O cara da sinagoga falava: ó, eu não sou como aquele ali, ó. Eu pago meus impostos, eu dou dízimo de tudo que eu tenho. Aquele ali não. E o cobrador de impostos batia no peito e falava: Deus, tem misericórdia de mim. E Jesus fala que qual oração foi ouvida? A do outro que era orgulhoso? Não, mas sim daquele que se derramava na presença de Deus. Então, preste atenção nisso. Se você entende da palavra, não pense que você é sábio. Seja humilde. Porque se Deus abriu a palavra para você, é para você discipular e ensinar outros, teus parentes, os seus amigos no setor de trabalho, todos que estão à sua volta. Você é um anunciador do evangelho, você foi chamado para divulgar as boas novas de salvação. Não se esconde a cidade que foi construída sobre o monte. Nem a lamparina você vai colocar debaixo de uma cama, mas um lugar mais alto para que se ilumine a todos. Vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Então presta atenção nisso. Aqui ainda continua. Não paguem a ninguém o mal com o mal. Você não vê tantos filmes de Hollywood só gerando vingança, vamos me vingar, vingança. Não, Jesus ainda vem e quebra essa lei, porque antes lá em Números, lá em Deuteronômio, era falado olho por olho e dente por dente, e Jesus falou, não, o evangelho para ter sentido completo é ore por quem vos maltrata e vos perseguem. Não pague o mal com o mal, mas o mal com o bem. Procurem agir de tal maneira que vocês recebam a aprovação dos outros. No que depender de vocês, façam todo o possível para viver em paz com todas as pessoas. Quantas pessoas só querem guerra? Quantas pessoas só querem briga? Mas Jesus está falando o quê? Você deve viver em paz com todos. Meus queridos irmãos, nunca se vinguem. Lembra que eu falei de Hollywood? Que só mostra os filmes de vingança? Nunca se vinguem de ninguém. Pelo contrário, deixe que seja Deus que dê o castigo. Pois as escrituras sagradas dizem, eu me vingarei, eu acertarei as contas com eles, diz o Senhor. Romanos 12, versículos 17 ao 19. Mas façam como diz as escrituras. Se o seu inimigo estiver com fome, dê comida a ele. Se estiver com sede, dê água, porque assim você o fará queimar de remorso e vergonha. Não deixe que o mal vença vocês, mas vença o mal com bem. Romanos 12, 20 a 21. E continua no próximo episódio. Gente, olha o que Paulo está nos alertando. Sempre que vier no teu coração para tentar retrucar o mal com o mal, você se lembra disso aqui, dessa passagem de Paulo que ele está falando ali? Pague o mal com bem. Jesus também falou isso. Ore por quem vos maltrata e vos perseguem. E Jesus ainda fala, se alguém te obrigar a andar 1 quilômetro, ande 2. Se alguém te pedir a tua túnica, dê também a capa. Se alguém te bater do lado esquerdo, dê também a direita. Orem por quem vos maltrata e vos persegue. Olha o que Jesus está fazendo. Você está fazendo isso, eu estou fazendo isso. Nós temos que ver a nossa vida. Sondarmos a nós mesmos e entender o que a gente está fazendo que agrada a Deus. Nossa vida agrada a Deus? Meus pensamentos agradam a Deus? Meu agir no dia a dia agrada a Deus? Minha boca agrada a Deus? Meus olhos agradam a Deus? O que eu estou vendo no secreto? Porque Deus sonda os nossos corações e vê tudo que a gente faz. E tem a noção da tua intenção. Até quando você vai buscar ir na igreja, qual é a tua intenção? Você está buscando mamão, que é dinheiro? Porque eu não vi os profetas chegar numa Ferrari. Nem as duas testemunhas. As duas testemunhas chegaram numa roupa de saco. Olha como Deus age. Totalmente ao contrário desse mundo. Quando você segue a Jesus, é como se você pegasse o seu barco e virasse contra a correnteza e começasse a remar. É difícil? É.
mas vale a pena. Porque a vida eterna, ela é eterna, é infinita. A nossa vida é como uma neblina que vem e logo se vai. É como uma água que a gente tenta segurar na mão, que logo se cai entre os dedos. Mas a vida eterna é o grande oceano que você olha e fala, nossa, essa imensidão é a vida eterna. Nossa vida é um sopro. Pense sobre isso no dia de hoje, reflita e busque o nosso Senhor Jesus. Busque a Ele. Busque Ele enquanto ainda há tempo, porque nas épocas de Noé, Noé anunciava, Noé, ele construiu aquela arca, gente, por 100 anos. Você acha que Noé não era chamado de louco? Esse é o doido da arca. Nossa, aqui tá tudo aqui um calor lascado, não tem nada de chuva aqui, esse homem tá aí construindo essa arca nesse calor. Quantos não chamaram ele de louco? Porque a palavra de Deus diz que o evangelho para muitas pessoas é uma loucura, mas para quem está se perdendo. Mas para quem ouve a palavra de Deus é salvação. A sabedoria do homem é uma loucura para Deus, assim como a palavra de Deus para o homem é uma loucura para ele, mas para quem crê é salvação. Então preste atenção nisso, reflita sobre isso. E a gente continua no próximo episódio. Aqui tem alguns detalhes que a gente pode estudar. A gente já falou sobre todos esses assuntos. Encerramos agora a parte das trombetas e vamos partir para as taças. Depois vamos para o arrebatamento, depois a Nova Jerusalém, que desce adornada do céu para a terra. Então você tem que observar isso. Sondar a si mesmo e ver se a sua vida agrada a Jesus. Eu tenho que olhar o quê? O pastor da igreja? Eu tenho que olhar o quê? A pessoa que está anunciando o evangelho? Não, olhe Jesus. Porque se a gente olhar o homem sou eu, é você. É a pessoa, é uma pessoa como você. É cheio de falhas. Mas se você olhar para Jesus, assim como Deus olha para ele, para nós, quando a gente está em pecado, ele não olha para nós. E quando ele olha para nós, ele vê Jesus, porque Jesus morreu por nossos pecados. E é através do sangue de Jesus que somos salvos. Só através de Jesus. Ele é o único caminho, a verdade e a vida. O Filho do Altíssimo, do Criador dos céus e da terra, que morreu e ressuscitou por mim, por você. Busque ele enquanto ainda a porta está aberta. Na época de Noé, ele anunciava, era chamado de louco. E a arca se fechou, a porta. Veio o dilúvio e todas aquelas pessoas se pereceram. Vamos abrir os olhos enquanto ainda há tempo. Que o Criador dos céus e da terra abençoe grandemente a sua vida, que esse conhecimento que eu falei aqui para vocês, que é segundo a palavra de Deus, que eu mostrei versículo por versículo, você pode abrir a sua Bíblia e conferir depois, vem abrir a sua mente, o seu coração, e peça ao Espírito Santo sabedoria. Peça ao Espírito Santo de Deus que faça você conhecer a Deus e Ele no profundo, o que Deus quer para você. Busque a Deus, busque agradar a Deus. E faça o bem, enquanto ainda há tempo, busque a Jesus. Eu te vejo no próximo episódio. Que a paz do nosso Senhor Jesus venha habitar na sua casa, no seu lar, no seu trabalho e na sua vida.